Agora que nós temos as frequências calculadas, nós vamos organizar todas em uma tabela, em um quadro de resultados, que aqui no R a gente chama de data frame, uma organização em linhas e colunas. Por que a gente não organiza numa matriz? Bom, uma matriz ela só permite elementos numéricos, números, tá? E nem sempre a gente tem só números, como aqui a gente tem classes, né? Ou pelo menos a gente quer colocar nome nas linhas, sendo as classes daquelas linhas, né? As classes das frequências daquela linha. Então, nós organizamos em um data frame. Para isso, a gente vai primeiro retirar os levels, as classes do que a gente fez até agora, tá? Então, quais são as classes? A gente dá o comando level, então a gente vai mandar cortar dessa variável aqui altura, a gente já calculou os limites, certo? Para a construção das tabelas, e a gente vai colocar isso daqui como sendo false, que a gente já explicou. Aqui então aparece. Esses são os levels. Se você for ver, são os mesmos que a gente colocou lá, né, como limites. Na verdade, os limites eles são só os pontos de paradas, né, os breaks. Então, aqui são os levels que a gente construiu para construir as tabelas de frequência, certo? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é juntar em uma única tabela esses resultados. Antes, eu coloco as classes para que as classes apareçam, tá? Se você quiser colocar depois, no fim, as classes, também você pode, tá? Depois aparece a frequência absoluta, que a gente chamou de FREQ. A gente arredonda, que também não é obrigatório, se você não quiser arredondar, tá? A gente arredonda a frequência relativa com duas casas decimais. Você poderia multiplicar aqui por 100 para aparecer em porcentagem, tá? Frequência acumulada e a frequência acumulada relativa também arredondada, tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está organizando isso, né? Pendurando esse comando cbind, e a gente vai ver isso aqui como um data frame, ok? Então, se a gente rodar aqui e só olhar a tabela como ela ficou por enquanto, ela está desse jeito aqui, certo? Bom, ainda não está do jeito que a gente gostaria, né? Vamos melhorar isso aqui. Como? Tá vendo que aqui aparecem as classes de novo? A gente quer numerar isso aqui como sendo números, né? Para mostrar a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha, que seria aquela classe. A classe 1, a classe 2, a classe 3, certo? Que a gente varre sempre de 1 até K. Então, a gente vai renomear essa coluna, tá? Como sendo o valor de 1 até o número de classes. E a gente transforma essa tabela em data frame. Então, o que acontece se a gente fizer isso? Pronto, a gente já eliminou aquilo lá e acrescentou primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, assim por diante. A gente construiu 8 classes, por isso que tá até 8, tá? Até o comprimento do vetor classe, ok? Agora a gente renomeia as colunas, então quero que apareça em maiúscula, quero que apareça como antes, então eu peço para renomear isso daí e visualizo, e fica assim a nossa tabela. Se você não quiser em decimal, faça em porcentagem, a gente já fez lá em cima, faça aqui também, fica como um exercício para vocês, ok?